era uma criança ferida. Ali estavam as marcas do passado, o machismo, a indiferença pela família. Então era natural que ele fosse dominado pelas lágrimas. Essas lágrimas que estão muito bem interpretadas no Código Penal da Vida Futura. Nós erramos, então temos o direito de arrepender-nos, mas o arrependimento não basta. Então passamos pela expiação, sofremos pelo mal que fizemos, mas não basta. É necessário a reparação. Diz Kardec, no capítulo 7º do Céu e Inferno, reparar o mal que fizemos, termos a coragem de pedir desculpas, termos o valor em desculpar, não carregar toxinas dos ressentimentos, não nos deixarmos envenenar pelas emanações pestilenciais do nosso psiquismo. Está demonstrado sem... Vê que baianada? Estava crente que estava abafando. Um grande número de nós tem medo do autoexame, do encontro com a consciência, porque temos o malveso de nos não perdoarmos ou não darmos importância àquilo que está gritando dentro de nós. Então, sã a consciência. Onde está escrita a lei de Deus? 621, pergunta do Livro dos Espíritos. Na consciência. A consciência é o nosso juiz. É ela também o nosso promotor, o nosso defensor. É necessário que nós tenhamos a coragem de ouvir-nos, de pedirmos desculpas, de desculparmos, de não colecionarmos essas toxinas perturbadoras. 2 grandes mestres de Harvard estabelecem que os nossos neurônios, quando nós amamos, eles emitem vibrações semelhantes ao fóton. E como o fóton aglutina moléculas, vem o bem-estar, vem a saúde. Mas também quando nós odiamos, os mesmos neurônios produzem emissões de ondas parecidas ao elétron. Como o elétron desagrega, desarticula moléculas, leva-nos a distúrbios de várias natureza. E então vem esses fenômenos da atualidade. O distúrbio do pânico, a depressão, que é tão terrível agora de natureza pandêmica. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu que, a continuar como vamos, o ano 2025, a primeira causa morte será através da depressão, isto é, suicídio. E ainda mais com armas de fogo, que predominam aqui na América do Norte. Então é necessário que nós mudemos, que aprendamos a viver, mas a viver intensamente a beleza. Em uma obra de Dostoiévski, ele coloca na boca do príncipe Michigan, a obra é O Idiota, que era um príncipe cristão, esta frase: a beleza salvará o mundo. Porque tudo que nós olhamos tem beleza. Até o caos tem a sua ordem e a sua beleza intrínseca. A beleza da paisagem não está na paisagem, mas nos olhos de quem a contempla. De acordo com o nosso estado emocional, uma paisagem iridescente, rica, dá-nos uma melancolia profunda se estivermos tristes. E a mesma paisagem, quando nós estamos alegres, predispostos ao bem, encanta-nos e enriquece-nos. Viajando muito e estando em diferentes estados de emoção, eu observo que determinada paisagem que um dia me encantou, noutra oportunidade que eu não estava como naquele, ela me deixou uma grande melancolia. Então é necessário colocar beleza em nós.
E o Evangelho é um colar de pérolas, das mais belas, que nós podemos ostentar, não no pescoço, como é normal para os colares, mas em volta da nossa alma, para que esse brilho estelar continue dominando sempre o nosso mundo interior. Então, Sam aparece. Quando acordou, o cavaleiro estava do lado de fora do castelo, junto com Esquilo e Rebeca. Havia tanto a refletir que o cavaleiro demorou de perceber que o elmo havia desaparecido. Tocou a própria face, que há muito não sentia. Nós, às vezes, mergulhados em nossos problemas, em nossas dores, em nosso ego, não sentimos a vida. A vida é um tormento, nos macera, quando nós deveríamos utilizar-nos do sofrimento para que a vida readquirisse o sentido mesmo na dor. Não parar nunca, por mais aflitiva seja a situação. Faz muitos anos, num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu estava contemplando uma estrela. Eu havia lido um poeta americano e ele dizia que tinha como namorado uma estrela. Eu achei tão interessante, solteirão, inveterado, eu me apaixonei por uma estrela. Só que na minha suprema ignorância não era exatamente uma estrela, era um planeta que refletia a luz do sol. Mas já estava apaixonado, mesmo me esqueci do resto. E todo dia, pela madrugada, entre meia-noite e 30 a 3 horas, eu sempre dava uma olhadazinha e como não tinha quem falar, eu lhe falava qualquer coisa. E naquela oportunidade, em que eu pensava que a vida estava terminando pelos sofrimentos, eu estava olhando e me comovi. Comovi e tive autocompaixão. Penso que todo mundo tem um momento de sua autocompaixão. Quando de repente alguém tocou no meu ombro, era madrugada. Eu estranhei, estava na varanda do meu quarto. Olhei para trás, era o espírito de um homem. Ele disse, está chorando? Eu disse, estou sim. Por quê? Porque estou muito triste. E se eu lhe pedir que não chore, eu digo, não vou atender. Ué, eu vou chorar, estou com vontade de chorar. Eu choro poucas vezes. Ele diz, mas não pode chorar. Porque se você que nos consola chora, o que será de nós que não temos que nos conforte? Eu pergunto, mas quem é você? Eu sou o suicida do trem. Fazia 10, 11 anos que eu havia lido no jornal da cidade de um homem que se atirou nos trilhos do trem. E o periodista escrevia com tantos detalhes que eu fiquei impressionado. Eu anotei o nome dele e passei a orar por ele. Todos os dias. E dei uma de advogado. Eu dizia, meu Deus, ninguém se mata por querer. A dor que ele teve foi superior às próprias forças. O Senhor que é misericórdia, e aí apelando. E assim por anos a fio, 10 anos depois eu continuava orando. E ele me disse, eu sou suicida do trem. Eu tive um choque. Ele disse, então você está bem. Ele disse, estou melhor. E me contou o seu drama do suicídio. Quando a locomotiva vai chegando, com aquela lâmpada que tem à frente, ele chama o olho do monstro, e passa por cima do corpo e tritura os ossos, a descrição que ele me fez, que eu não irei repetir, é traumatizante. E então, antes que eu pudesse respirar, volta 1000 vezes sem cessar, é o inferno. Não há momento de paz, é só gritar, gritar e ser esfacelado. Até que um dia, eu ouvi alguém dizer, tenha misericórdia dele. Mas isso é um átimo. Depois, eu senti como que uma brisa. Depois, eu pude respirar. E por fim, um dia eu vi 2 mãos muito alvas me retirarem do trilho. Então o monstro de olho à frente já não me fez mal. Era agora somente as dores locais. E à medida que o tempo foi passando, que eu vi aquela voz, o ser que me retirou era uma religiosa, ela começou a falar comigo. Então eu perguntei pela minha família, ela levou-me para ver. E eu perguntei quem era que pedia a Deus por mim. Eu era um operário, fui demitido. Por isso eu me matei, porque era uma causa injusta. Não tinha coragem de chegar em casa e dizer que era um fracassado. Então ela me explicou muito e me contou que era alguém que se compadeceu. E eu desejei conhecer. Ela me trouxe e eu ouvi orando. Então eu me senti animado, mudei de atitude.
Comecei a pedir a Deus perdão e etc. E agora que eu já me posso locomover, vendo você chorando, eu vim lhe pedir que não chore mais, para que aqueles que necessitam das suas preces não sintam mais dor. Naquele momento eu estava olhando a minha estrela e disse, mas eu estou com a alma tão dorida. E ele disse, ela me falou que quanto maior a dor, maior a alegria de viver. Fique alegre, porque só lhe acontece o que está dentro das leis divinas. Aquilo me fez um bem imenso. Foi no ano de 1962. Então, como que me dualizou a alma e me deu um tom de realidade. O sofrimento não é castigo, é a metodologia da evolução. Aqueles que o experimentamos, estamos reparando males que fizemos. Então o cavaleiro estava do lado de fora do castelo. Tinha muito que refletir, mas estava agora sem o elmo, porque ele havia conseguido ver que a máscara do ego não resolvia e que as dores têm a dimensão que nós lhes damos. Se resolvermos, em definitivo, por mudarmos o sentido profundo do sofrimento, ele passa a ter um outro aspecto. E se nós nos entregarmos às mãos de Deus, ele vai resolver. Muito interessante essa parte. Então nós tiramos o elmo do ego, que no fundo é o nosso amor, mas é um amor também de posse, é o amor de desejo, é o amor da solidão. E a solidão, eu posso falar, é muito má conselheira. Quem puder amar, ame. Não importe se não vier a resposta, mas ame. Entregue seu amor. Confie, porque Deus é amor, na definição de João. E o amor é a alma de Deus. O cavaleiro, que estava confuso quanto a Sam, desejou ver Merlin. O mago respondeu ao cavaleiro antes mesmo dele perguntar. Como pode saber o que eu vou perguntar? Como me conheço, posso conhecer você, respondeu Merlin. Como me amo, posso amar você. Como eu sei das minhas dificuldades, claro, eu sei que você também as tem. E então estou às ordens para poder servi-lo. O cavaleiro, Esquilo e Rebeca recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade, em direção ao castelo do conhecimento. O caminho da verdade, como nos vai libertando. É natural que tenhamos o apego. Buda dizia, a causa dos sofrimentos humanos é o apego. Na hora em que nós nos desapegamos, também o sofrimento se dilui. Porque no seu conceito das 4 nobres verdades, tudo é sofrimento. Mas se nós desejarmos transformar o sofrimento em bênção, nós adquirimos a plenitude, o nirvana. Não o nirvana budista, mas o nirvana de paz, de plenitude e de trabalho. Porque o reino dos céus não é um lugar em que os anjos estão tocando harpa e o velhinho de barba longa está cochilando. É este universo cheio de oportunidades de sublimação ao infinito. Eles pararam apenas 2 vezes naquele dia, uma para comer e outra para o cavaleiro raspar sua barba descuidada e cortar o cabelo. Ele necessitava de recuperar-se. E quando nós vamos tirando a máscara do ego, encontramos beleza interior que nós possuímos. Pouco antes de cair a noite, eles contemplaram o castelo do conhecimento. O cavaleiro queria saber quem havia projetado o castelo. Nesse momento, Sam respondeu. O castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo conhecimento. Lembremos que o livro não é religioso. É uma proposta muito interessante, mas muito rica. Então, aquela causa, fonte de todo conhecimento, planejou tudo, inclusive esse castelo. Os 3 entraram no castelo do conhecimento, ambos, todos 3. Mas no primeiro castelo do silêncio, o indivíduo interior. E se depararam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a própria mão. Esquilo chamou o cavaleiro, algo brilhava na parede, o conhecimento é a luz.
através da qual você encontra seu caminho, o conhecimento. Encontra o caminho, mas tem que ir por ele. Sam falou sem rodeios. Isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. Quanto maior é o conhecimento, naturalmente menos sombra. Aquela sombra junguiana que se vai dourando, porque nós éramos ignorantes, agora temos discernimento. Esquilo encontrou outra inscrição na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? O cavaleiro sentou diante da inscrição, leu-a novamente. Ele sabia que amava Juliette e Christopher. Sam disse sim. Você amava Juliette e Christopher, mas não necessitava deles também? Nosso ego é perverso. Nós, às vezes, pensamos que amamos aquele de quem necessitamos. E confundimos. Já que necessitamos, exigimos. E esquecemos de doar. Daí a necessidade. Ele lembrou do quanto necessitava de Juliette. Recordou de tudo que ela e Christopher haviam passado e da tristeza de Juliette. Ela escrevia versos, lembramos, não é? A nossa imaginação é rica de beleza, é até capaz de poetar, mas o nosso ego é tão perverso com os sentimentos que abafamos, que aí, perguntou Sam, não foi então que Juliette passou a ficar debaixo dos tonéis de vinho? Ela se tornou uma alcoólica, pelo desprezo dentro do lar. Então, Juliette, a nossa razão, a lógica, aquilo que nos completa ao ver sem abandono, impulsiona-nos aos vícios que nos comprazem. E ela se tornou uma alcoólica. Um pensamento aterrador tomou conta do cavaleiro. Ele não assumiu a culpa. Ainda havia muito ego. Preferiu culpar Juliette pelo hábito de beber vinho. Aliás, tudo era culpa dela. Ele usou Juliette todo aquele tempo. Ele chorou. Sim, ele necessitara mais dela do que a amara. E o mesmo aconteceu com Christopher. Um clarão veio à mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliette, de Christopher, porque não se amava. Nós, quando dependemos do amor de alguém, é porque estamos carentes. Não temos auto-amor. Auto-amor é dignidade. Muita gente confunde auto-amor com egoísmo. Egoísmo é querer as coisas para si. Auto-amar-se é tornar-se melhor do que se é. Então é uma sutileza. Eu me amo. Logo, eu procuro ser melhor do que sou. Mas não tenho nenhuma presunção disso porque é dever. São Francisco chamava o corpo do jumentinho. Ele amava o seu jumentinho, que o suportou por quase 44 anos. E quando ele estava morrendo, Frei Leão lhe disse, meu pai, eu tenho um amigo que maltrata um animal que tem. O que é que eu devo fazer com ele? Busque-o. Traga-o aqui para eu repreender esse perverso. Quem é esse amigo? Sois vós, meu pai. Vosso jumentinho vos suporta há tantos anos. E vós exigis que vos despamos e coloquemos sobre as cinzas. Ele está morrendo, não aguenta mais. Então São Francisco disse, meu doce jumentinho, perdoa-me. Eu contava à minha mãe essa história. E ela, muito modesta, comovia-se. Quando ela desencarnou, que se desvencilhou do último vínculo, que é o chakra coronário e não o tal do cordão umbilical que arranjaram. Não tem nada a ver o cordão umbilical. É o chakra coronário. Ele vai diluindo, esgarçando. E os espíritos diluem, a parte material volta ao corpo, alguma coisa fica no espírito do chamado fluido animal, e aí, de acordo com os métodos, a pessoa perturba ou não se rompe esse laço. A pessoa segue e vai sentir a sensação da decomposição cadavérica. Os sensualistas, os apaixonados, os desfrutadores do corpo. O corpo é um instrumento de alegrias, de prazer, mas também de deveres, não apenas para o gozo. A sensação de paz proporciona o prazer transcendente. Então vemos a perturbação que Kardec trata muito bem no segundo capítulo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 146.
Então é necessário que nós nos libertemos no momento próprio. Amamos, mas somos capazes de desapegar-nos dele. E então, quando minha mãe desencarnou, Joana lhe disse, lembra-se que Edivaldo lhe falava do jumentinho? E ela olhou para o corpinho cadaverizado e disse, ó, meu doce jumentinho, muito obrigado pelos 86 anos de vida que você me concedeu. E começou a chorar. Claro, eu também. E ela foi levada para a vida espiritual. Então, o cavaleiro percebeu que necessitava do amor de Juliette e de Christopher. Ele não se amava. Tinha que buscar o alento no trem. Se ele se amasse, isso seria natural, ele não necessitava. Ele fruiria dessa projeção do amor dele que vai, que se funde e que volta. A escuridão foi substituída por uma luminosidade. Merlin apareceu. Você descobriu uma grande verdade. Só amamos os outros quando nos amamos. Não há nada mais bonito do que a luz do autoconhecimento. Há pessoas intelectualizadas, mas são adornos. Há pessoas super intelectualizadas, mas que não vivem de acordo com os padrões éticos, são como lindas orquídeas sem nenhum perfume, só beleza exterior. Rebeca chegou muito eufórica e levou-os a um grande espelho. E disse o cavalheiro, é apenas o velho espelho. Ele não mostra como você parece. Mostra o que você realmente é. Porque nós parecemos uma coisa, mas não somos. Quem é esse? Perguntou o cavaleiro. Esquilo respondeu, é você. Você está vendo seu eu verdadeiro, explicou Sam. O que vive por debaixo dessa armadura. Vejo bondade, inocência e beleza. O que aconteceu? Perguntou o cavaleiro. Você colocou uma armadura invisível entre você e seus sentimentos verdadeiros. Quantas vezes nós fazemos isto conosco? Não vou deixar ninguém me identificar. Eu tenho cá a minha vida. Eu sou o que a pessoa pensa. Ou temos a preocupação de agradar sempre os outros, sem a preocupação de nos agradarmos também. Negativo. Temos o dever de nos agradarmos. A vida é bela. Nós temos que a viver também na sua beleza. Temos que a desfrutar. A doutrina espírita nos pede uma vida celibatária, uma vida eremita, uma vida fugindo do mundo. O verdadeiro cristão não foge do mundo, mas não é escravo do mundo. Ele está no mundo, mas o mundo não o cobra. O século é a oportunidade dele evoluir. Então ele vive conforme os padrões do século. Hoje viajamos em avião. Paulo caminhava, ou montava num cavalo, utilizava dos barcos no Mediterrâneo e visitou o que nós de avião possivelmente, guardadas as proporções, nunca visitaremos em uma vida. E ele se nos tornou um exemplo, mas dentro dos padrões da época. Não podemos examinar Paulo literalmente. Daí alguns adversários do Evangelho dizem que a doutrina não é cristã, é paulina, porque alguns fanáticos utilizam-se de expressões da época, de costumes, de hábitos, e mesclam com a proposta de natureza teológica, confundem com as palavras de Jesus entre os dois, e a proposta do Evangelho, na belíssima vivência e interpretação de Paulo. Então, essa armadura invisível, nós temos que a diluir. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez, bondade, amor, compaixão, inteligência e desprendimento retribuíram o olhar. Ele entendeu que precisava ouvir o coração. Tudo desapareceu. Olhemos-nos agora nos espelhos com outros olhos. Nada do quem sou eu. Eu sou infeliz, eu sou um rato, eu sou um gato, eu sou um miserável. Ou eu sou o rei da terra. Não, vamos adquirir medidas. Eu sou um trabalhador do Evangelho. Eu sou alguém que precisa renovar-se. Eu estou neste momento, nessa fase, mas, mesmo caindo, com os joelhos desconjuntados, eu chegarei até lá. E então, cada dia é uma conquista nova. É um passo adiante, com a meditação diária, a reflexão,
o autoconhecimento, a viagem para dentro, a vida se torna encantadora. Permitam-me, eu adoro a vida. Acho maravilhoso. Mesmo nos momentos difíceis, ela me encanta, talvez porque eu não seja tão inteligente. A mim me basta. Quando eu olho uma flor e lembro-me, por exemplo, que certo dia apareceu na Quinta Avenida de New York, entre as gretas do asfalto, uma pequena margarida. Então, a polícia de trânsito colocou um guarda para desviar o trânsito. Não arrancou. Como nós somos sensíveis a uma margarida no asfalto da Quinta Avenida. E ali o soldado ficou, o funcionário, no dia seguinte, ela estava morta, então não a arrancaram, deixaram-na. E o trânsito ficou livre. Quando a rainha Vitória passeava pelos jardins de Buckingham, ela também notou uma flor no caminho. Era uma violeta, esse estilo violeta dos Alpes, dobrada, grande. Ela chamou um guarda e mandou que ele ficasse ali tomando conta, para ninguém pisar. Até 1958 tinha um guarda que não sabia porque estava ali. Porque a Inglaterra continua, não é? Viram o guarda, o que você está fazendo? A rainha que me mandou. Daí por diante, a rainha tinha mandado, ele chegava e ficava ali naquele lugar. Só que já não tinha mais a flor. Como pode uma pequenina flor tocar? Porque já temos beleza lá. Eu me lembro que certa feita eu viajava entre Toledo e Madrid com um amigo. E então eu passei pelos campos e vi papoulas. Eu nunca tinha visto quilômetros de papoulas amarelas, vermelhas, amarelas. Eu aí pedi ao meu amigo, pare o carro para eu olhar. Ele olhar o quê? Eu digo, as papoulas. Mas, Divaldo, isso é mato. Eu digo, eu sei, mas na minha terra não tem, eu nunca vi. Mas nós vamos perder tempo. Eu perguntei quantos minutos faltam para chegarmos a Toledo. Uns 20 minutos. A palestra é a que horas? 20 horas. Que horas são agora? 10. Eu digo, ainda temos 10 horas. Podemos parar por 10 minutos. Porque nós gostamos de agradar as pessoas agradando. Não, mas eu queria lhe mostrar Toledo. Eu digo, mas eu prefiro ver as papoulas. Se você quer me agradar, pare aqui para eu ver as papoulas. Ele parou, contrafeito. Eu saltei e entrei. Entrei e me sentei. Imagine. Então a minha cabeça ficava em cima daquele mar de papoulas. Mas eu achei o máximo. E me emocionei. Então Joana de Ângeles me apareceu e disse, meu filho, as flores são o autógrafo de Deus na sua obra. Ele está dizendo que as obras, as flores são dele. Aí eu saí eufórico. Quando encontrei o meu amigo à borda da estrada com os cotovelos sobre os joelhos, olhando, eu perguntei, vamos? Ele disse, não, só olhando as papoulas. Eu passo por aqui 3 vezes por semana, porque eu trabalho em Madrid e em Toledo, e nunca as vi. Isto é, eu via, mas não dava importância. Porque eu estava na faina de ganhar dinheiro e de chegar logo. A partir de agora, toda primavera, eu vou parar e olhar as papoulas e vou me lembrar de você. E de fato, ele continuou, até depois de desencarnado, a esposa mandou uma papoula que ele havia colhido. Por quê? Porque a beleza estava dentro de mim. E olhar aquelas papoulas, aquele mar amarelo, lá em Salvador nós temos o oceano, a maravilha, de vez em quando, muito raramente. Eu peço ao meu filho que me conduz, passe pelo mar para olhar. Olhar essa mensagem de Deus tão grandiosa. Vamos colocar belezas em nossos olhos para ver a imaginação grandiosa de um homem como Walt Disney. Quando nós dizemos persevere na ideia, ele é um dos maiores exemplos. Talvez não saibam que aqui nos pântanos Everglades, quando ele sonhou com a Disneylândia, ele foi a 32 bancos pedir empréstimo. E todos 32 bancos negaram, porque era um absurdo o que ele imaginava desses pântanos. E hoje é, naturalmente, o maior divertimento da humanidade, não só aqui, como na Califórnia, como no Japão, como nos arredores de Paris, etc. Porque ele não desistiu do ideal. Há uma grande cantora, Madame Ernestine Schumann-Heink,
considerado o maior contralto do século passado. Quando ela se apresentou para cantar na Ópera de Viena, o maestro disse: mas a senhora, gordinha, assim, feia, compre uma máquina de costuras e vá costurar, a senhora jamais será uma grande cantora. Ela olhou para ele, vienense, e disse: o senhor vai engolir essas palavras um dia, porque a sua opinião não vale o meu ideal. Foi residir em Paris, fez o curso e se tornou a maior contralto do século XX. Quando ela foi chamada para cantar no Teatro da Ópera de Viena, ela negou. Depois de grande insistência, ela disse: cada récita minha custa $20.000. Isso nos anos 60. E eu cantarei na minha cidade com o maior prazer, com uma condição: o diretor da ópera deverá ficar no hall de entrada, colocar uns travesseiros no busto, outro travesseiro na derrière, vestir-se de mulher e ficar costurando. Eu aí cantarei grátis. E ele amava tanto a música que se travestiu, sentou-se, foi colocado a máquina de costura e ela passou. E então passou. E nessa noite, em homenagem aqui aos Estados Unidos, ela cantou Old Main River, que era uma das músicas mais belas de um grande cantor que se pintava de negro para chorar as dores do São Francisco, do Missouri e etc. Então é necessário ter beleza dentro de nós. Quando eu sinto que a energia vai diminuindo, eu pego o Evangelho e leio a parábola do filho pródigo. Modernos psicoterapeutas sugerem, ao invés de barbitúricos, leia cada dia uma parábola. Leia, estude, penetre, caminhe 8 quilômetros. E ao transpirar, você vai estimular os neurônios a produzirem serotonina, noradrenalina, dopamina, e vai restaurar se fixar o pensamento em Deus. E poderíamos citar alguns desses autores: Milton Erickson, a psicologia ericksoniana, Viktor Frankl, o vienense, que recebeu 10 títulos doutor honoris causa de universidades americanas. Ele trouxe a técnica das mais admiráveis da laborterapia. Viktor Frankl, mas Jung. Não pode haver nada pior do que uma vida sem sentido psicológico. A pessoa que não tem uma meta, um objetivo psicológico, é um peso morto sobre os ombros da sociedade. Então, cada um de nós vai escolher uma meta, mas quase toda meta nós alcançamos. Por que não elegermos a meta da imortalidade? Essa sim, nós alcançaremos o triunfo. Se desejarmos ganhar mais dinheiro, até que conseguiremos, alguns conseguem. Mas a meta da imortalidade, esta é o desafio. Eu posso agora reagir ao mal, mas não vou fazer. Não adianta, não me adorna de paz. Eu vou dar a chance do arrependimento. Então o cavaleiro olhou para o espelho e notou bondade. Nós todos temos a bondade, amor, compaixão, inteligência, desprendimento. Necessitamos apenas de um móvel. Dê um sentido existencial. Busquemos esse sentido no amor do Mestre. O cavaleiro Esquilo e Rebeca voltaram à caminhada pelo caminho da verdade. Junto ao caminho havia um riacho, o riacho da vida. A vida é como um córrego. E já dizia o filósofo grego: nunca tomaremos banho ou beberemos a mesma água do riacho. Então, sedento, ele ajoelhou para beber água e percebeu que a armadura sobre seus braços e pernas havia se desprendido. Ele estava libertando-se do ego, das paixões, da pequenez, da mesquinhez. Todos, de alguma forma, temos esses atributos, heranças do nosso estado antropológico. São bênçãos, mas são fases que ficaram no passado. Os instintos básicos, os 3 básicos, vão permanecer até a morte. Mas agora nós temos a emoção.
Depois dos instintos básicos, veio a primeira emoção, que foi o medo. Depois veio a ira e os seus complementos, depois veio o amor. Por isso que a ira é tão fácil. Ela é velha amiga. O medo está em nós. O medo de perder alguém, o medo da traição, o medo da doença, da morte, o medo de perder o emprego e etc. É inerente, é um fator básico. Mas o amor que veio depois abre o leque da amizade ao holocausto, ao sacrifício, à abnegação, à ternura. Nós somos capazes de perdoar, seja o que for, em nome do amor. Então nós não temos passado quando amamos, só temos futuro. Então avancemos futuro adiante, tendo se livrado de toda a armadura exceto o peitoral. O cavaleiro sentiu-se leve e jovem, como há muitos anos não se sentia. Com os passos firmes partiu em direção ao castelo da vontade e da ousadia. É necessário coragem, é necessário audácia para reconhecer-se e avançar. Ao alvorecer do dia, os três chegaram ao último castelo. Quando estavam na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e dela saiu um imenso dragão. O cavaleiro ficou paralisado onde estava. Na hora da coragem, quantas vezes damos um passo para trás e dizemos, não é exatamente isso, mas o cavaleiro descobriu que o dragão podia ler pensamentos. O que você faz no castelo da vontade e ousadia? Perguntou o cavaleiro. Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Eu sou o dragão do medo e da dúvida. Como esse dragão está dentro de nós. Como somos ricos de dúvidas. Dúvidas infantis. Porque são nossas questões que deveríamos resolver depois do palácio do castelo do conhecimento. Mas nós, nessas temas de bengalas psicológicas, perguntamos a este, parece que nós anuemos com ele, mas perguntamos a outro e a outro, porque desejamos uma resposta que esteja de acordo com a nossa paralisia, com o nosso escafandro, com os nossos metais impeditivos. Rebeca sussurrou uma vez, Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. O cavaleiro deu a volta e afastou-se da ponte levadiça. Você vai desistir depois de chegar tão longe? Perguntou Esquilo. Aquele que mastigava o alimento para ele, o instinto de preservação da vida. Não sei. Quantos não seis? Amigos me dizem, eu sou espírita, mas eu não posso frequentar, porque eu estou fazendo um bico. A gente está ganhando o suficiente, mas vai fazer um bico para ganhar mais e entra num crochê que não sai tão cedo. E o tempo passa. Aí acontece algo de surpresa e queremos soluções mágicas. Perguntaram ao Dalai Lama, o que é que o senhor acha da cultura ocidental? Uma coisa curiosa. Eu noto que no Ocidente, principalmente neste país, a pessoa trabalha para ganhar, para juntar dinheiro. E aí perde a saúde, gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde na velhice. Não seria ideal que trabalhasse até um certo limite para nós termos uma vida digna. E o mais, a coragem de repartir, de dividir. Que nós tivéssemos a audácia de dizer basta. Não é deixar de progredir, mas é deixar da busca egóica de ter mais, procurando ser melhor. Então, muita gente sabe, já estaria na hora de eu parar, mas não sei. Muitas amigas cujos maridos se aposentam me dizem, Divaldo, o que eu faço com ele? Eu digo, bote para trabalhar. Homem parado dentro de casa é uma tragédia. A mulher acende a luz e ele apaga. Ela acende o bico do fogão, ele vai apagar para economizar gás. Como não tem o que fazer, ficar atrás da mulher. Ela não aguenta. Não há mulher que aguente homem dentro de casa, vigiando. Para onde vai? Cuidado, olha isso, gastando. Bota para ele ser guarda na frente de uma escola. Arranja um centro espírita qualquer, bota para ele carregar a cadeira de uma sala para outra. É o que ele está necessitando.
E também quando a mulher se aposentar, ao invés de ficar em casa romântica, assistindo novelas, como uma amiga minha, ela disse que fica assistindo novela no tempo de Tarcísio, não sei o quê, Tarcísio Meira, e olhava a Tarcísio apaixonado, ela olhava para o marido, aquela coisa xoxa, lendo jornal, e então ela dizia assim, ai, Tarcísio, e olhava para o marido, ele cochilando, e dizia assim, que sorte a minha. Só que um dia eu encontrei, no Rio Grande do Sul, um desses atores e uma atriz. Eu fui falar no Palácio do Cinema, que tem lá no Rio Grande do Sul, em uma certa cidade. E então, quando terminou, a senhora do hotel que eu estava era um spa. Eu já estive em spa. Estive. A hora que eu me sentei para o jantar, me deram um pedacinho de mamão desse tamanho. Eu disse, é o jantar? Eu disse, Ave Maria 3 vezes. Tomara que me leve numa lanchonete para comer um hambúrguer. Daqueles que a boca a gente tem que dar uma ajudadazinha, senão não entra. Pois bem, quando terminou, veio a senhora cheia de joias, a dona do spa, etc. E disse, Divaldo, esta é fulana, uma atriz. Eu que ando por fora, eu digo assim, ah, sim, fulana. Fulana da Globo. Eu digo, fulana da Globo. Porque devia ser uma coisa. Aí eu olhei aquela coisinha de nada, sem maquilagem. Eu digo, nossa, tão amarela como eu. Mas fiquei rindo, né? Eu digo, nossa. Ela estava fazendo, eu não vou dizer o nome da novela, porque todo mundo pega, né? Estava fazendo a novela tal, e o País Apaixonado. E ela disse, ai, senhor Divaldo, eu gostei tanto da palestra. Eu digo, nossa, a senhora como atriz gostou? É, gostei. Eu estou precisando, nós estamos fazendo aqui um trabalho de desencharcamento. Mas a senhora estava molhada. De que a senhora estava molhada? Estava encharcada. Ela diz assim, certas coisas da vida, não sabe? Eu digo, sei. Era bebida e um pozinho branco, que na minha terra antigamente era pó de arroz, que botava com aquela punça. Agora não. Agora é uma tragada. Eu disse, a senhora está desencharcando? Eu estou. E o senhor? Eu digo, eu estou encharcado de Jesus Cristo e não quero desencharcar. Então nos abraçamos, ficamos íntimos. Ela saiu e disse, mas meu Deus, aquela é a coisa. Aí eu perguntei a alguém na mesa quem é. É fulana de tal, de tal. Nossa, quase que eu gritei, dona fulana, porque ela é baixinha e ela sempre grava em cima de uma estrada. Então nós vamos aquela mulher como disse Haroldo, aquela mulher bonita. Ele falou bonita de uma forma bonita, tem bom gosto, né? Deus seja louvado. Minas também produz bons biótipos. E então ele falou com tanto gosto que eu aí imaginei como é que poderia ser. Digo, nossa, devia ser sem aquele corpo de violoncelo. Agora não, agora é corpo de lápis. Mas bem, ele então disse que não sabia. Entrou na conversa. Como pode viver consigo, se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? A verdade é mais poderosa do que a espada. Não é a espada que faz a guerra, é a palavra. É essa espada do verbo. O cavaleiro lembrou que não tinha que provar nada. Ele era bondoso, gentil, amoroso. O dragão era uma ilusão. Ele marchou em frente, o dragão ficava cada vez menor. O castelo subiu. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora. Ele subiu a montanha do céu. Ele se permitiu ser realmente sonhador. O cavaleiro ajoelhou-se, lágrimas de gratidão jorrando dos olhos. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Quantas lágrimas deixamos de chorar? Homem não chora. E o que é que ele faz? Chora. Por que o homem não chora? Porque ele é homem? Não, aí ele é esquizofrênico, porque é insensível. O sentimento nos leva a chorar de alegria, não só de dor, de bem dizer a Deus, às vezes estou orando e as lágrimas me chegam. Louvar, agradecer, pedir. As 3 funções da prece, não só pedir. Nada sobrou da armadura. Nunca mais
vestiria armadura para salvar ninguém. O cavaleiro era o riacho, a luz, o sol. Ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora e muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor. Quando nós conseguirmos fundir o ego no self e a sombra doirasse de esperança, ou adornasse do sol da verdadeira crença, quando pudermos atingir esse estado pleno de comunhão com Cristo, ao infinito comunhão com Deus, o nosso corpo, que nos serve de condutor para atingir a plenitude, receberá de nós a maior ternura e o maior sentimento, quando então diremos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu contemplo os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que sofrem na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A grande melodia que sacode o vento e tira a alegria do mundo inteiro. Nesse terrível roteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, que não falam de noite nem cantam de dia. Por eles eu oro, porque eu sei que depois desta prova na vida nova também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, que semeiam, que agasalham de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam suores e as lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Não é importante que seja uma mansão, uma favela, um ninho, um grabato de dor, uma casa no caminho.
um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão. É tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei: obrigado, Senhor, porque a solidão despedaça a minha vida, a companhia pelo menos de um gato ou de um cão. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhores.